Bom, é, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Você sabia que a população da cidade da Granja, no Ceará, festejou e comemorou a morte do presidente Solano Lopes no final da Guerra do Paraguai? Pois bem, espere que te conte essa história. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar. E se inscreva no canal do YouTube, saber mais e mais. A população da cidade da Granja, é, em 20 de abril de 1870, recebeu com muita alegria o fim, né, da longa e destrutiva Guerra do Paraguai e a satisfatória vitória da Tríplice Aliança, que incluía o Brasil e a então morte do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes, considerado o provocador do conflito. Para aqui esclarecer, a Guerra do Paraguai foi um conflito armado ocorrido na América do Sul, onde o Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança, que reunia Brasil, Argentina e Uruguai, por disputas territoriais, controle da Bacia do Prata e ambições de poder regional, resultando da devastação do Paraguai e profundas mudanças geopolíticas na região, com a vitória dos aliados após anos de luta sangrenta, que durou de 1864 a 1870. Foi motivado pelo choque de interesse entre as nações latinas em questão política, econômica e territoriais. O estopim da guerra foi a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda pelo Paraguai, quando invadiu o então Mato Grosso em 1864, e assim o Brasil declarou guerra ao Paraguai. Daqui da cidade da Granja, que na época a povoação, que pertencia à povoação da Várzea Grande, né, também, pertencia à cidade da Granja, atual Coreú, né, a Várzea Grande, a atual Coreú, ainda pertencia à Vila da Granja, de onde também saíram os chamados voluntários da pátria, para lutar em defesa do Brasil e contra os beligerantes paraguaios. Para a guerra foram muitos brasileiros e deles muitos cearenses também. Se dizia lá que os brasileiros voluntários da pátria, ido daqui da província do Ceará, era formado na maioria de negros escravizados nas fazendas. A comissão nomeada para, então, alistamento dos voluntários da pátria na Granja, segundo o Jornal Cearense, foi composta por Tenente Coronel João Porfírio da Mota, Antônio Pinto da Silva Vale, o Major Antônio Cavalcante de Almeida, o Capitão Tomás Antônio Pessoa de Andrada, Joaquim Francisco Gomes dos Santos e Inácio de Almeida Fortuna. Durante a sangrenta e mortífera ocorrida guerra, aconteceu várias campanhas, né, várias batalhas nas campanhas, de onde envolveu, além dos soldados mais bem preparados dos países envolvidos, também os voluntários da pátria, que entre eles havia a presença de escravizados, adolescentes, mulheres e até crianças. Os principais combates foram a Batalha do Riachuelo, a Batalha do Tuiuti, Curuipati, Conquista do Imaitá, Campanha das Cordilheiras. Essas são as principais, mas tiveram tantos outros. O último combate da guerra foi a Batalha do Cerro Corá, em 1º de março de 1870, resultando na morte de Solano Lopes e no fim do oficial do conflito. Nesse período da guerra, segundo o cearense, as famílias pobres dos voluntários da pátria recebiam do governo uma quantia em dinheiro, né, como em 1865, onde receberam 60 mil réis mensal, dando por ano mais de 3 contos de réis, ou seja, 3 milhões de réis. E morriam voluntários da pátria de todo jeito, né, tanto atingidos pelo exército inimigo, quanto por epidemias de bexiga e o cólera, doenças como meningite e pneumonia, fome e frio nas trincheiras, enfim. De acordo da cidade da Granja também morreu voluntários da pátria, né? Notadamente 2 cabos. Evaristo de Andrade Barro, cabo do 7º Batalhão da Guarda Nacional, 18 anos de idade, falecido de meningite, no Hospital Militar Ambulante, no dia 17 de dezembro de 1865, filho do senhor Antônio Félix da Silva, né?
E o outro foi Antônio João do Nascimento, de 20 anos, cabo do 7º Batalhão da Guarda Nacional, que faleceu de pneumonia no Hospital Militar Ambulante no dia 7 de novembro de 1866, filho do senhor João Mendes do Nascimento. Quanto aos heróis, quando os voluntários voltaram, né? Quando os voluntários voltaram da guerra, foram recebidos com muita emoção pelos familiares, alegria, festa, homenagem, música, vivos e aclamações. Só chegou a notícia à cidade da Granja no fim do fim da guerra, né? Somente 2 meses depois dos fatos, ou seja, 1 mês e 20 dias depois da morte de Solano Lopes, que chegou a notícia aqui, né, na região da Granja. Então, aí o jornal cearense, né, ele vai dar o jornal ele vai corresponder aqui como foi, né, recebido na Granja essa notícia, certo? Aleluia. Mil graças aos céus paraguaios, aos brasileiros e aliados. Morreu o déspota, o tirano do Paraguai, o monstro desolador da humanidade, a hidra da Hircânia, a hiena da África, que devora seus próprios filhos, o tigre nunca assaz sedento de sangue humano. O façanhudo, né? O sultão da América do Sul, debaixo debuxado do seguinte verso: um ateísta insolente, um bruto insano, um bárbaro, um cruel, um inimigo, da razão das veias do tirano desumanos, criador do eterno, do infernal castigo. Eis o seu retrato. Finalmente morreu Lopes. O senhor redator da Constituição, a sua senhoria, vossa senhoria, suplico a impressão desta minha correspondência. Desejarei que ela não tenha a infeliz destino que teve as 3 que ultimamente mandei ainda em dias do ano, por fim das quais ignoro que se foram entregues ou não mereceram as honras da impressão, etc. Em todo caso, insisto pela presente. Vai por conta o risco e sobre o encargo de minha própria existência. Assunto. A aurora do dia 9 de corrente radiou presurosa e fulgurante para os habitantes desta cidade. Às 9 horas da manhã deste dia majestoso, chegou nesta cidade a mala do vapor Ipojuca, da Companhia Pernambucana, e com ela a faustosa notícia da morte do tirano do Paraguai, que sob o seu jugo do ferro fez sucumbir tantas milhares de vítimas inocentes, adolescentes, subserventes, compungentes, bárbaro, cruel, desumano, ente de execrável memória, a Francisco Solano Lopes, o ex-ditador do Paraguai. Senhor redator, o coração se me parte de dor ao recordar as atrocidades do tirano, não só com os nossos irmãos brasileiros e aliados, como também os seus próprios nacionais, seus irmãos, cunhados, o bispo, o sacerdote, muitos dos seus melhores generais e bravos defensores, os seus mais íntimos amigos, tudo foi sacrificado ao ódio furibundo do monstro devorador da humanidade. Mas já minha alma respira o hálito dulcífero de uma nova época, de um porvir venturoso para a nossa cara pátria. Assim, Deus permite que nenhum outro déspota, nem alguns filhos destes generados da pátria, venha enlutar de novo o nosso solo, cobrir de novo tantas milhares de famílias que estão hoje carpindo amargamente a falta de seus chefes, filhos, irmãos, parentes e amigos, entes sumariamente a choros aos seus corações. Aberta às críticas lidas nos jornais de preferência,
os boletins divulgada a notícia da morte de Lopes. Que alvoroço, né? Os homens, mulheres e meninos saíram de suas habitações e se felicitarão reciprocamente. Somente os imbecis e os incrédulos perecia duvidar. Mas os homens de fé, de crença firme, de confiança nas instituições do país e nas armas do império, não duvidaram. Momento de tão faustoso acontecimento. Imediatamente começaram a soltar-se muitos fogos do ar. Fogos no ar. Eu, como sabe, não podia ser indiferente a tão sublime regozijo, apesar de minha nilidade e dos sentimentos amargurosos que há 5 anos padeço carpindo a ausência dos meus queridos filhos, 2 voluntários da pátria, que nesta hora ignoro se a existência, se existe ou não, e sobretudo compungido pelo vilipêndio, insulto e profanação feita pelo tirano e seus asseclas ao nosso território brasileiro, sem comemorar neste momento as atrocidades, devastações e morticínios de que foram vítimas os nossos irmãos das províncias limítrofes. Não hesitei sair a campo em procura de uma música para uma passeata e, apesar de alguma dificuldade, pude conseguir pôr em ação a passeata, dado ao signada porta da igreja matriz principal. Principiamos e a percorrer as ruas, dando vivas à nação brasileira, aos aliados e aos bravos da pátria. Por esta ocasião, não pude deixar de aventurar algumas palavras que, apesar de insulsas, não foram depreciadas pela magnitude do objeto. Achando-se reunida reunida a Câmara Municipal, fomos até o paço e ali o senhor Luiz de Castro, vereador da mesma, proferiu um breve discurso concluído por dar vivas à nação, ao imperador e à Constituição, que foram entusiasmadamente correspondidos. Em seguida falou o senhor Dr. Samuel, digno promotor público desta comarca. Quando este moço fala, o auditório se extasia, nada deixa a desejar. Concluiu com estas vivas do costume. A esta primeira passeata não foram indiferentes os dignos senhores doutor juiz de direito da comarca e médico Tolentino Augusto Machado e muitas outras pessoas gradas do povo. Posto que estivesse já avisados para uma passeata mais solene no dia seguinte, finda esta, quis a música honrar-me com a repetição do hino nacional e outras pessoas tocadas em casa de minha residência, e de onde se retirou com o povo que sempre acompanhou. A noite iluminava-se de muitas casas, né, deixando algumas de o fazer, talvez por falta de meios. Mais tarde, eu e minha família, acompanhado de alguns amigos ao som harmonioso de um violão e 2 flautas, fizemos uma ligeira diversão por algumas ruas da cidade, tocando e cantando o hino da vitória e dando viva ao triunfo da nossa causa. Concluímos às 11 horas. No dia seguinte, 10 horas corrente, domingo de Ramos, o senhor Luiz de Castro e outros membros da Câmara Municipal reuniu no paço da mesma, deliberando fazer uma outra passeata mais luminosa e concorrida, né, e mandar cantar um Te-Deum, né, em ação de graça a Todo-Poderoso pela terminação da guerra, tudo a expensas da mesma Câmara, e quiçá alguns subscritores, títulos de feito reunido a Câmara em sessão magna, estando alguns oficiais da Guarda Nacional fardados e
grande concurso colocado a efígie de Sua Majestade o Imperador no Paço Municipal. Ali o senhor Luiz de Castro, membro da Câmara, ergueu viva, né, a Sua Majestade o Imperador, a Constituição, aos bravos da pátria. Em seguida, o senhor Dr. Tolentino Augusto Machado, digno médico desta cidade, recitou um luminoso discurso em que reproduziu muitas peripécias da guerra, elogiando os nomes dos bravos que tanto esforço praticaram para que ela chegasse ao seu término. Concluiu com os vivas do costume, não esquecendo de Sua Majestade Imperial, de sua augusta família. Sucessivamente, o meu nobre amigo e colega senhor professor Manuel Vicente da Silva Girão, dotado como é de uma alma nobre e de bons sentimentos patrióticos, recitou igualmente um discurso breve, mas muito análogo ao assunto e a santidade do dia, parodiando a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, com o triunfante de tão subida vitória. Isto breve et pracedes, né? Foi curto, mas agradável. Por último, falou o senhor Dr. Samuel, já disse que quando este moço fala, tudo emudece. Orou com tanta precisão, como tão lúcido, com sentimentos da matéria, e com tanto conhecimento da matéria, com tanto entusiasmo e fervor, que nada deixou a desejar, concluindo com as vivas do costume que foram entusiasmadamente correspondidas. Ao recolher-se a passeata da mesma casa da Câmara de onde havia partido e na presença da efígie do senhor Sua Majestade Imperador, objeto de minha alta estima e consideração, limitei-me a aventurar poucas palavras em que demonstrei a magnitude, né, a grande patriotismo do nosso augusto monarca e a benevolência, a suavidade da sua alma, concluindo com suas vivas do costume que foram entusiasmadamente correspondidas. Às 7 horas da tarde, houve o Te Deum Laudamus, que foi muito concorrido, orando neste o reverendo senhor vigário Antônio Tomás Teixeira Galvão. Eu já predica muito, agradou ao auditório, né? Sua prédica muito agradou ao auditório. Não terminaram ainda aqui os festejos de tão alegre notícia. No dia 11 do corrente, o mesmo senhor Luiz de Castro, o senhor Gedeão e outros, né, resolveram fazer uma passeata, né, de senhoras e do fato na noite deste dia. Reunindo grande número de senhoras em casa do dito senhor Castro, assim como muitos cavaleiros, muitos destes vestidos de branco, com suas faixas de verde e amarelo, que é o símbolo do nosso emblema nacional. Seguiu-se a passeata cantando algumas senhoras belas, cantando algumas senhoras belos hinos patrióticos, com grande entusiasmo e muito contentamento, e belos discursos feitos pelo incansável senhor Dr. Tolentino Lacerda, Dr. Tolentino Lacerda, Samuel Vigário Galvão, etc. E concluindo-se tudo na melhor boa ordem e harmonia, né, como outros talvez se terão encarregado de melhor exposição para aqui. Né? Então, aqui foi um texto, né, um discurso do professor José Leotério da Silva. Né? Então, o povo agiu assim, acredito que não ser por maldade ou frieza, mas por ignorância mesmo dos fatos, por não ter visto e acompanhado, como hoje pelas telas, a barbárie, né, que foi, razão que naquela época o analfabetismo no interior era muitíssimo alto, e o único meio de comunicação eram os jornais, e não tinha por aqui. Né? As notícias eram passadas de forma oral.
Vale ressaltar e esclarecer que José Leotério da Silva era um professor público, um mestre da sala de primeiras letras de Sobral e depois da Granja. Foi segundo delegado e promotor público e ativo colaborador nos jornais do Cearense e a Constituição. Também forte e influente político, apesar de não ter se candidatado a nenhum cargo, né? Gostava de discutir assunto e fazer crítica política de forma geral e até se envolver em polêmica, né, algumas vezes. Então resolveu escrever porque a custo da guerra teve seus filhos longe de sua terra natal, né, como voluntário da pátria. E até aquele momento não havia ainda nem recebido nenhuma notícia de seus filhos. Então, aqui toda essa história foi noticiada, né, uma correspondência vinculada no jornal A Constituição, no ano de 1870, final da guerra, edição 88, e página 2 e 3. E até breve.